Você acredita que há homem espiritual e homem natural, carnal, essas coisas? A Bíblia nos fala sobre isso. E é isso que nós vamos aprender hoje. O que é um homem espiritual? Então, fica no vídeo por causa que o assunto é muito bom, tá bom? Primeiro nós vamos ler aqui o que a Bíblia diz nesse texto, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. E no 16 diz assim: Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Interessante essa passagem, né? Então existe um homem espiritual. E o homem espiritual nada mais é do que aquele que tem uma vida fora dos seus sentimentos. Ou seja, aquilo que ele sente, os sentimentos do homem não é a sua base. Porque a gente conhece alguém que diz assim, um ditado que fala assim: olha, segue o teu coração. Mas a Bíblia diz que o homem de Deus, o espiritual, é aquele que não segue o coração. Porque a palavra de Deus diz que o coração é enganoso mais que tudo. Então devemos seguir a lógica de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então a espiritualidade começa por aí. E na prática, o homem espiritual é aquele que nem se dá o trabalho de ficar com raiva de alguém, por mais que ela tente lhe ofender, por mais que ela lhe use palavras ofensivas, mesmo que ela defame você, mesmo que ela lhe prejudique até fisicamente. O homem de Deus espiritual, ele nem sequer se dá o trabalho de ficar com raiva, porque ele é espiritual. Nós temos algum exemplo bíblico? Temos sim, mas eu quero destacar dois. Cristo, quando estava na cruz, ele estava pendurado na cruz já, sofrendo muito. E ali as pessoas zombavam dele, escarneciam. Escarnecer é nada mais do que zombar da pessoa. Inclusive eles falavam: tu não é filho de Deus? Se tu é o Cristo, desce da cruz, nós acreditamos em você. E ali eles zombavam dele, maniando a cabeça, assim, querendo, como se tivesse como se tivesse querendo lhe adorar, mas não era de verdade, era fazendo zombarias. E entre outros tipos de zombaria. Mas Cristo na cruz, se fosse um de nós, provavelmente tivesse com muita raiva daquelas pessoas, se fosse um homem natural, porque aquelas pessoas estavam matando ele injustamente. Mas ao contrário disso, ele orava a Deus, o Pai, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. De verdade, eles realmente não sabem o que faziam. Eles não sabiam que estavam. Por mais que lhe fosse avisado, eles estavam de coração duro, acreditando que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus era um malfeitor, era um mentiroso. Quando na verdade Jesus tinha prova de sobra, mas as pessoas estavam de olhos vendados para a verdade. E o crucificavam, e ele sabia disso. E em vez dele ficar com raiva, ele tinha pena, porque sabia que as pessoas estavam indo tudo de vereda, a passo largo ao inferno. Então ele tinha pena delas, porque elas estavam indo feito animais vendados, de olhos vendados, e não conseguiam abrir os olhos para ver. Então Jesus era um homem espiritual, por isso ele via isso e não ficava com raiva das pessoas. Elas são nada mais do que pessoas estúpidas. E por mais que ele estivesse sofrendo com isso, ele também sabia que era que ele tinha que cumprir as escrituras. Ele tinha que cumprir aquela tarefa dele, que era morrer na cruz para salvar as pessoas que crescem nele. E a Bíblia diz que a Bíblia nos mostra que se todo mundo se convertesse, a morte dele pagaria a todos. Mas tem outro exemplo? Tem o de Estevão. Estevão também foi morto, apedrejado. E ele não fez nada de errado, pelo contrário, ele foi morto justamente por falar a verdade e por ser honesto, por ser justo diante de Deus, porque ele seguia a palavra de Deus e tinha conhecimento, e era um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia. E esse motivo levou ele
levou as pessoas a ficarem com raiva dele e dizer que eles estavam blasfemando e faziam um monte de acusação e mataram ele, pedrejado. Naquela época existia o pedrejamento, e quando ele estava quase morrendo, antes de morrer, levantando pedrada por tudo quanto era canto, todo mundo jogando pedra, já estava todo machucado, ele orava também a Cristo dizendo: Jesus, não impute a eles esse pecado. Ou seja, como disse assim, não culpe ele por esse pecado, não coloque nele esse pecado, perdoe. Então, é como se fosse isso, quando ele disse assim, não impute a eles esse pecado. Então, esse é um exemplo de homem espiritual, que mesmo nas horas mais dolorosas, eles não se dão o trabalho de ficar com raiva de alguém. Eles perdoam as pessoas, ou nem sequer, como eu falei, ficam com raiva, tá bom? Se você gostar do vídeo, compartilhe e também me siga para mais vídeos de conhecimento bíblico, tá bom? Então a gente se vê no próximo.